Sejam bem-vindos ao canal Falando Sobre. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? E vamos falar hoje sobre saúde, tá bom? Pegando os contextos diferentes daquele da aula anterior, tá certo? Para acessar a outra aula sobre saúde, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então, o que é que nós vamos discutir hoje em filosofia, tá certo? Um breve históricozinho de como a saúde surgiu, né? Primeiramente, no primeiro momento, a medicina ela era vista como mágico-religiosa. A gente não pode pensar em saúde, né, desconectada da medicina, né, dessa ciência que trata-se de cuidar do corpo, né? Depois a medicina ela passa para ser naturalística, hipocrática. Depois a medicina passa a ser primada da localização objetiva da doença, né? Isso a partir do Galeno, tá bom? E depois a medicina ela passa a criar a anatomia, a patologia lá do Bichat, tá bom? Aí depois desses momentos vem o primado da objetividade, tá bom? Que é o nascimento da clínica moderna, que aí o Foucault vem criticar, fazer a crítica dele, tá bom? E no segundo momento, o primado da objetividade, onde já surgem as especialidades das ciências médicas, tá bom? Antigamente não existia esse médico especialista como existe hoje, né? O cardiologista, o ginecologista, não. Antigamente o médico, ele fazia ele atendia todas as patologias, todas as especialidades e com o tempo isso foi o quê? Isso foi se dividindo, tá bom? E é nesse período também da segunda primária que surgem os DMSNs, né? Os CIDs, né? Aquele que vem nos nossos atestados médicos, tá bom? E aí o que seria esse primeiro tipo de medicina, essa medicina mágico-religiosa, né? Nesse período, né, é o período lá da Idade Média também, onde a medicina é muito rudimentar, né, a medicina também de xamãs, né, é visto, né, como se as pessoas estivessem o quê? Possuídas por entidades, né, por isso quando as pessoas apareciam doentes mentais, né, pensava que as pessoas estavam endemoniadas, então faz o quê? Faz, né, o famoso exorcismo, né, e aqui tem imagens, né, do xamantismo aqui, ó, tá certo? Do xamã, tá certo? Ele indo aos deuses pela cura da alma, tá bom? E aqui já, ó, na Idade Média, né? O pessoal pedindo pela cura desse sujeito aqui, o qual acredita se estar possuído por essa criatura aqui, né? Que provavelmente, na maioria das vezes, eles acreditavam ser criaturas demoníacas, tá certo? E aí teria, como esse cara aqui, tá, o médico, deve fazer um corte para curar as doenças e tal. Muitas vezes não era chamado médico, era chamado padres religiosos, né? E aí a gente vê muito a diferença, né? Nesse tempo da Idade Média, o corpo era considerado que, gente, sagrado. Então, como o corpo era considerado sagrado, as pessoas não abriam o corpo humano, não estudavam a anatomia e a fisiologia. Então, hoje, como a gente entende a fisiologia e a anatomia assim de forma perfeita, né? Essa aqui é a imagem de hoje, tá certo? Já dos atlas de hoje. E aqui é uma imagem da Idade Média, como se acreditava ser o corpo humano. Tá bom? E aí não sabia-se muito como se era o corpo humano de fato, então não sabia se agir sobre o corpo, como defender esse corpo, como tratá-lo, tá bom? Aí o pouco que se sabia é o que foi criado lá por Aristóteles, que Aristóteles acreditava que o coração ficava do lado esquerdo, hoje em dia a gente sabe que não, né? Ele fica no meio do peito, mas um pouco mais alojado para o lado esquerdo. Então tudo isso modificou-se num certo período da história. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Depois surgiu o quê? A medicina hipocrática, a medicina lá do Hipócrates, né? O que é considerado o pai da medicina, né? A medicina um pouco mais pensada, como a gente vê hoje, né? Então, o que é que esse médico ele dizia? Ele dizia que não tinha como separar a doença do sujeito. Hoje em dia o pessoal faz muito isso, acredita que tem como separar, né? Para ele não, para ele a doença é uma parte do sujeito, né? As obras hipocráticas, né? Ela tem uma imensidade série de descrições clínicas, né? Para ele, as doenças, essas descrições ajudam a diagnosticar as doenças, né? Hipócrates, né, fazia vários relatos de estudos, né? As epidemias ele se relacionavam com os fatores climáticos, raciais, dietéticos, né? Onde as pessoas viviam, né? Muitos comentários de aforismos são ainda hoje válidos de Hipócrates. Seus escritos também de anatomia, descrições claras, sabe? Sobre algumas dissecações que ele fazia com procedimentos claros, tá certo? Bem práticos mesmo, tá bom? Porém, nunca chegou a dissecar um corpo totalmente humano, tá bom? E aí, o que é que acontece?
né? A gente pensando um pouco em Hipócrates, a gente vê isso, que o processo de doença não é um processo só interligado ao corpo do sujeito, né? A gente vê isso bem hoje com a questão da epidemia, a pandemia do coronavírus, né? Ou seja, fatores de cunho alimentício, né? Provocou, né, a disseminação de uma doença, chegando ao que a entrar e invadir todo mundo, prejudicar todo um setor econômico e social, né? A nível mundial, tá bom? E aí a gente vai para o Galeno, né? Que o Galeno, ele já foi um proeminente médico, tá bom? Ele viveu no período romano, tá bom? Apesar dele ser grego, né? Então, suas teorias dominavam e influenciavam a ciência médica ocidental. Até hoje a gente utiliza muito a questão do Galeno, né? Essa questão de separar os doentes, né? Aqueles doentes mais complicados, menos complicados, a questão da limpeza, da higienização do processo, dos locais, né? Tudo isso a Roma antiga já fazia, né? A higienização da limpeza do ambiente, né? E o Galeno também era o precursor da prática de vivissecção, experimentação com animais. A vivissecção, gente, é justamente você abrir os animais, dissecar e estudar os órgãos, estudar todo o corpo dos animais, né? O Galeno, ele fazia isso, tá certo? Ele fez muitas descobertas, né? Ele também distinguiu as veias das artérias, viu que as veias são diferentes das artérias. Ele diferenciou o sangue venoso do sangue arterial, tá certo? Ele propôs também que nosso cérebro era controlado pelo cérebro, né? As distinções entre nervos sensoriais e motores, tá bom? Ele também descobriu que os rins era quem processava as impurificações do corpo, né? Assim, caindo na urina, né? Os rins são considerados filtros, né? Do nosso corpo. Ele também que estudou e comprovou que a laringe é quem faz com que a voz saia, né? Aquele órgão responsável pela voz, tá certo? A medicina desse médico, tá bom? Mas a medicina dele era combate de quê? Das doenças. Então, ele não se preocupava com o doente. Ele não tinha aquela visão grande de saúde, né? Ou seja, se o doente estava doente de um braço, ele só ia estudar o braço do doente, fazer com que o braço... Ah, eu sou doente, cheguei com o braço quebrado do Galeno, ele só fazia o quê? Consertar o braço, botar no lugar, engessar e depois ficava quando tirava. Os problemas que aquele braço trouxe de cunho psicológico e emocional, isso ele não levava em consideração, tá bom? Para ele, somente o combate da doença, da doença específica. Lembrando, gente, que no tempo aqui do Galeno, do tempo do Hipócrates, desse pessoal, ainda não se tinha se descoberto os micro-organismos, tá certo? Como bactérias, né, vírus, tá bom? Ainda não. Aí no século XVI, século XVII, né, começa a surgir o quê? Os princípios da objetividade, da racionalidade, o Descartes, o que logo existe, né? E aí o Descartes fez algo fantástico, né? O Descartes, ele é quem separa a ideia da razão e da emoção, né? Ele vem dizer que o nosso corpo, né, ele é algo físico, ele não é algo sagrado. Então, se ele não é algo sagrado, o que acontece? Ele pode ser estudado, ele pode ser aberto, ele pode ser dissecado. E aí, com essa descoberta do Descartes, né, que ele também criou o plano cartesiano, né? Ele separou muito importante o Descartes, o papel do Descartes, do racionalismo nesse período, tá bom? Porque a partir do Descartes, o que acontece? Começam a dissecar e a estudar o corpo humano. E aí aquela imagem que eu passei lá atrás de como se pensava seu corpo, hoje em dia se percebe realmente como se funciona, né? O corpo humano que não era como se pensava, a fisiologia e a anatomia era totalmente diferente. E aí surge a medicina do Bichat, né? Que o Bichat, ele é anatomista e biologista, e ele também é lembrado como pai da moderna histologia e patologia dos tecidos, né? Apesar do fato de ele ter trabalhado sem microscópio, ele foi capaz de avançar de forma significativa, tá bom? Principalmente em quê? Na compreensão do corpo humano, tá certo? Ele foi o primeiro a introduzir o conceito de que o tecido, nosso tecido humano, né? Ele tem entidades distintas. Ele sustentou que a doença atacava os tecidos em vez de todo o órgão, né? Porque antigamente se acreditava que ela atacava todo o órgão, às vezes não, que ele vem dizer que certos tecidos. Muito importante também a descoberta do Bichat, mas ele também continuava da mesma ideia do Galeno, né? Tratando a doença em si, separando a doença do sujeito, né?
E aí um dos grandes avanços, né, da medicina moderna, né, foi quando Louis Pasteur, né, um cientista francês, descobriu principalmente que existe o que a gente chama hoje de micro-organismo, a existência desses micro-organismos, né. Foi de grande importância para a química e para a medicina, né. Duas descobertas mais notáveis, tá certo? Eu falar das causas e prevenções das doenças. Entre os efeitos mais notáveis, a gente pode também discutir dele a redução da mortalidade e da criação da primeira vacina contra a raiva, né? A vacina de rábica, que foi criada pelo Pasteur, né? As teorias dele deram fundamento à teoria da microbiologia, né, da doença, ou seja, hoje em dia a questão dos micro-organismos, né, vírus, bactérias, antes não se acreditava que existia, então surgiu com Pasteur, né? E o nome dele também é muito conhecido porque foi o Pasteur, né, que criou a ideia da pasteurização, né? Pasteurização do leite, do vinho, para não provocar doença nas pessoas, né? Em homenagem do nome pasteurização a esse cientista, o Pasteur, né? Tem filmes muito legais, gente. Uma sugestão de um filme muito bom que fala um pouco sobre essa breve história aí, né? Eu tô frisando de forma breve porque senão a aula fica muito longa, tá certo? Um filme que trata isso muito bem, tá certo? É O Físico, tá bom? É um filme muito legal, mostra um pouco muito disso, de como surgiu a medicina, como ela foi avançando, né? Desde lá dos barbeiros até hoje, tá certo? E tem também um documentário que surgiu agora, bem interessante para se assistir nesse tempo de pandemia, tá certo? Que é explicando o coronavírus, então ele vem explicar um pouco como surgiu essa pandemia, como ela avançou, tá bom? E como ela tá aí avançando ainda pelos países afora, tá bom? E aí, o que a gente sabe hoje sobre o Covid-19, coronavírus, né? A gente sabe que estamos vivendo essa pandemia, né? Porque o que é pandemia, né? Eu tô deixando o material em PDF. Então, o que é a pandemia? É quando a epidemia é quando um surto em um determinado local. Quando esse surto sai do local e começa a se espalhar para outros locais, a gente já chama de pandemia, tá bom? Como no caso, começou na China, se ficasse só na China era uma epidemia. Mas como saiu da China para a Europa, aqui para as Américas, então virou uma pandemia, tá bom? Então, o que é que se descobriu-se hoje, né? Hoje não tem vacina, não tem não tem nenhuma medicação comprovada, né? A bater o Covid-19, a mais eficaz é o quê? Infelizmente, ainda os hábitos de higiene, né? A higiene está fazendo toda a diferença, principalmente o fato de lavar as mãos com água e sabão, né? Porque no momento que você lava suas mãos com água e sabão, o sabão, como ele vai tirar todos esses, assim, esses grãozinhos aqui ó, que tá em cima, né? Que parecem umas florzinhas, são as coronas. Essa é a parte aqui que se interliga à célula humana adoecendo o tecido humano, né? Então, quando você lava as mãos, mata isso aqui do vírus, ele não tem como se prender a seu corpo, por isso que você não pega o vírus. Por isso a importância de lavar as mãos com água e sabão, tá bom? E isso não é uma coisa que surgiu de hoje, gente. O médico húngaro, o Ignaz Semmelweis, tá certo? Ele falou que era muito importante lavar as mãos para combater doenças, né? Esse médico teve um fim muito triste, porque quando ele criou essa teoria, as pessoas achou que ele estava louco, terminou internando ele no manicômio. E hoje em dia a gente sabe quanto a teoria dele é válida, né? Então, o que é que ele falou? Ele era mestre em obstetrícia, né? Ele cuidava de mulheres grávidas. Então, ele descobriu o quê? Que se os médicos lavassem as mãos, isso ele descobriu em 1847, né? Poderia o quê? Reduzir o risco de transmissão de doenças, tá certo? E como foi que ele se disse isso? Ele chegou a essa investigação, essa conclusão, através da investigação que ele fez de várias puérperas, tá certo? Várias mulheres grávidas que tinham acabado de ter os filhos, né? As mulheres puérperas, elas estavam morrendo, tá certo? A taxa de mortalidade estava muito grande. E aí ele descobriu que o quê? Porque os médicos não lavavam as mãos e terminava levando a infecções, doenças para as mulheres. E quando lavava as mãos, diminuía esse risco, tá bom? E aí ele foi muito logrado por isso e também foi sentenciado como louco, tendo que viver no manicômio até o seu fim, né? Hoje em dia a gente vê hoje, principalmente com o coronavírus, a importância que esse médico trouxe dessa ideia de realmente lavar as mãos para
reduzir a transmissão de doenças, dentre elas o coronavírus, tá bom? Dentre essas questões, assuntos muito importantes para se tratar, é o autocuidado e o cuidado coletivo, né? O autocuidado é o que? O cuidado que eu vou ter comigo. O cuidado coletivo é o cuidado que eu vou ter além de mim, para com os outros também, para com a sociedade, para com as pessoas que eu convivo, tá bom? E aí, como evitar a proliferação de doenças, dentre elas o vírus, o coronavírus, né? Nesse caso, devemos pensar em medidas tanto de autocuidado, cuidado conosco, né? Como cuidado com os demais, né? Como é que a gente deve ter cuidado conosco? Lavar as mãos, evitar aglomeração, manter ambientes sempre, né, arejados, não compartilhar, né, objetos pessoais. Cuidado com o outro, né? Quando for tossir, cobrir, né, a boca com as mãos, sair de casa, usar máscara, tá bom? São formas de o quê? De evitar a contaminação de outras pessoas, né? Se o superfície está doente, eu evito sair de casa, né? Então, tudo isso são formas de prevenir o contágio, tá bom? E aí a gente entra num assunto bem discutido hoje, que a gente vê bastante, é a questão do SUS, né? A exclusão, a violência, né? Principalmente também a gente vê que hoje já estamos aqui no Brasil com um sistema de saúde começando a ficar o quê? Superlotado. Alguns estados que já não tem mais condições, né? Já passou da curva, né? Certo? O sistema de saúde já está bastante precário. O que é que acontece, né? A gente sabe que uma das formas mais importantes, tá, de evitar esse colapso do Sistema Único de Saúde, do SUS, é o quê? O isolamento social. Porém, as pessoas não estão respeitando, né? Logo, também, né, vamos aí, muitos dos nossos representantes, dentre eles nosso presidente, ele vê o quê? Ele vem burlando isso, colocando as pessoas em risco, né? E as pessoas vão na onda do presidente e se colocam em risco e colocam também quem? Outras pessoas com quem elas convivem, tá bom? E aí o que é que acontece? Atualmente, né, muitos estados já estão o quê? Com o sistema colapso, já estão sobrecarregados na estrutura de saúde, tá bom? E aí o que é que acontece em situações como essa, onde as pessoas chegam no hospital, não tem atendimento, não tem médico, não tem UTI, as pessoas tendem o quê? A começarem a criar situações de violência, né? Uma vez que elas chegam, por não ter como serem atendidas, né? Essa exclusão, ela termina causando o quê? A violência, né? Principalmente isso ocorre com o quê? Com as comunidades mais vulneráveis, né, gente? A gente percebe que a população que mais morre hoje com coronavírus são quem? São as populações mais pobres, né? São as populações mais pobres. Por quê? Porque as pessoas que têm mais condição financeira, assim que aparecem sintomas de alguma doença, pode ser coronavírus ou não, elas vão para o médico, elas são medicadas, elas têm dinheiro para comprar medicação, elas têm dinheiro para comprar comida, se alimentar, elas têm dinheiro para pagar água em casa, para ter higienização, tudo isso. As comunidades mais carentes não, ela não tem condição de ter a higienização da favela, ela não tem água em casa, ela passa fome, ela não tem como comer, e se a gente não está bem nutrido, nosso corpo não cria anticorpos para se defender das doenças, ela às vezes não tem condições de comprar um remédio, e aí o que é que acontece? Várias pessoas terminam indo a óbito, e a gente sabe também que o sistema único de saúde é um sistema que é curativo, ele não é preventivo. Então, se você chegar lá com uma dorzinha da garganta, uma coisinha fraca, o que é que eles fazem? Manda você para casa, passa remédio, manda para casa, se você não pode comprar, você tende a piorar, né? O Sistema Único de Saúde só vai te atender realmente com muita urgência, né? E te colocar lá dessa forma, de deixar internado, algo desse tipo, se você estiver muito mal, né? Porque a saúde que está baseada no que a gente chama de saúde curativa, ela vê a cura da doença, né? Ela não vê o bem-estar do sujeito, né? E aí faz isso, né? E aí a gente vê que hoje em dia a gente está surgindo o quê? Várias violências com as comunidades vulneráveis, não só a violência, gente. Quando a gente fala de violência, existem vários tipos de violência, tá certo? Aí são fotos dos nossos sistemas como estão sobrecarregados. E aí, gente, falando em vários tipos de violência, né? A gente tem a violência física, simbólica, psicológica, emocional, moral, patrimonial e econômica, né? Quando as pessoas não têm condições de sobreviverem, de comprar uma medicação, comprar alimentação, a gente diz que ela está passando o quê? Um risco, uma violência econômica, né? Patrimonial, quando principalmente isso ocorre muito na violência contra a mulher, né? O homem diz, a casa é minha, vai embora, você não tem para onde ir, né? Então a mulher termina
né, vivendo esse tipo de violência. Lembrando, gente, agora na quarentena a violência doméstica aumentou, né? Hoje em dia não se existe mais esse tópico em que diz assim, entre luta de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia a gente mete a colher assim. Se você vê uma mulher sendo vítima de violência, denuncie, tá bom? Você pode denunciar, faça o seu papel como cidadão, tá bom? Se você também vê uma criança sendo agredida, recebendo maus tratos, também denuncie, tá certo? Faça o seu papel. Existe a violência simbólica, que é aquela violência, a pior violência que tem, porque ela não está tão clara, mas ela existe, e o sujeito sofre, né? A violência psicológica também, né? O sujeito, isso não está tão claro, mas isso fica fixado, tá certo? Violência emocional, moral, nossos médicos hoje do sistema de saúde estão vivendo muito essa violência moral, né? Porque as pessoas não têm como chegarem para os governantes e dizerem o que estão sentindo pela essa falta, por esse problema que a gente está vivendo hoje, e terminam descontando nos médicos, quais não são os grandes culpados desse problema, né? Que estamos passando hoje, tá bom? E infelizmente as pessoas terminam descontando quem não tem essa culpa, tá bom? E é por causa desse paciente também, desses processos de pacientes brigando com profissionais da saúde também que terminam sendo frios, né? Atendem rápido demais, não se tratam bem os pacientes, né? Não chega assim a ter empatia que o SUS criou, o Humaniza SUS, né? O que é que ele vem sugerindo nesse programa nacional de humanização, né? Ele vem justamente isso, propor atendimento humano aos pacientes, porque ele tem o quê? Tem um atendimento desumano com esses sujeitos, que é muito rápido, você trata rápido, você não olha para a pessoa, você não sente, né? Você não vê o outro como uma pessoa, você vê como que uma doença. É daí por isso é importante ver aquele processo lá histórico, né? E aí o que é que acontece? A gente também muitas vezes não vê a falta de condições aos trabalhadores que estão na linha de frente, que às vezes estão com poucos materiais, estão correndo risco, adoecem, muitos morreram, né? Então, por essa falta de empatia dos governantes e tudo mais, termina o quê? Criando uma situação muito desumana entre o paciente e os profissionais de saúde. E aí onde surge o Humaniza SUS, essa política nacional de humanização que vem propor o quê? Que vem justamente propor um processo de humanização. A humanização dentro desse contexto, certo? Ela vê o quê? Ela vê a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. E aí tá quem? Usuários, que são os pacientes, as pessoas que usam o serviço do SUS, os trabalhadores, os profissionais de saúde e os gestores, as pessoas também que coordenam, que estão por trás, tá bom? Aí resgata o direito à vida humana, levando em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas presentes em todo relacionamento humano. E aí trazendo esse contexto de saúde bem mais ampla, tá bom? Não só o contexto da OMS, mas aquele contexto lá que a gente trouxe no outro vídeo, tá bem? Uma saúde bem mais ampla que vem o quê? Trazer em conta todos os contextos de saúde, quanto isso é importante, né? Para que se realmente ache um processo de humanização, para que essa saúde realmente ocorra de fato, tá bom? E aí a gente vê muito isso hoje sobre esse processo, né, de se humanizar, tratar o paciente de forma humanizada, sentir a pessoa como uma pessoa humana. E aí, muitas vezes, o problema de saúde, né, como a gente estávamos falando de saúde, né, não é simplesmente a falta de dinheiro, né? A gente vê o caso, é a falta de toda uma circunstância, não é só a doença. Aí que a pessoa, a favela tá com coronavírus, então ela tá doente. O problema é só a doença, não é? O problema ele é a questão social, o local onde ele vive, que às vezes não tem água, é a questão econômica, não tem alimentação, não tem a medicação, né? A questão afetiva, porque ele é excluído socialmente, ele é maltratado, né? Ele passa por aquelas violências lá que a gente falou, né? Da violência psicológica como simbólica, né? E aí, tudo isso envolve dentro desse processo de humanização. Quando você vê dentro do processo de humanização, você não vai ver o sujeito, a vida do sujeito, a doença. Você vai ver o que é a pessoa humana, né? E ver o sujeito, o profissional da área, os trabalhadores como gestores, como os usuários, vão ter um relacionamento agora humanizado, tá bom? De se ver dentro de um contexto da empatia, tá certo? E aí eu acho que isso é uma das grandes coisas ainda que foram criadas pelo SUS, ainda eu não vejo em prática em vários locais, tá certo? Eu acho que é algo que está começando a ser implantado aos poucos. Porém, a gente já começa a ver grandes diferenças no sistema
de saúde, tá bom? Público, tá bom? E a nossa aula hoje fica por aqui, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de assistir o outro vídeo, qual eu deixei o link lá embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Até mais, até a próxima aula.